Olá, você está em um lugar e suas histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouco. Assunto sério hoje, vamos lá? Até os anos 60, mais de 63 anos, né? O acesso às praias do litoral norte, mais afastadas no centro de São Sebastião, era precário, muito precário. Não havia estrada. O trajeto tinha que ser feito por alguns caminhos, picadas ou até mesmo pelas próprias praias, podendo levar 15, 18 horas de viagem. Em 1961, o governo federal liberou uma verba de 600 milhões de cruzeiros, o dinheiro da época, para o início das obras de uma estrada ligando então o Rio de Janeiro a Santos, a Rio Santos, sempre então ali pelo litoral. O projeto era chamado de Estrada do Turismo. Mas as verbas, diversos trechos, sofreram atrasos longos e longos anos. Por exemplo, de 1968 até 1970, um lapso governamental. Simplesmente não se incluía o projeto no orçamento da nação. A Petrobras entregou, então, ali em 1972, ou seja, mais de 12 anos depois, uma estrada com extensão de 30 quilômetros, que era feita à base de saibro. Já prevista, então, ali, então nessa estradinha, a incorporação da tal Rio Santos. O custo dessa obra foi de 20 milhões de cruzeiros, cerca de 4 vezes mais aquele inicial lá previsto. O trecho, então, Boracéia, centro de Sebastião, já tinha um piso de cascalho. Asfalto? Nem pensar. A pavimentação da rodovia levou anos para ser concluída e chegou a ser interrompida várias e várias vezes, retomando então em 1983, com a promessa do Ministério de Transportes Federal de que ia ser terminada naquele ano. Bem, o governador Franco Montoro e o secretário de Transportes, o Adriano Murgel Branco, secretário do Estado, entregaram, então, oficialmente o trecho paulista da Rio Santos em 1985, a um custo de 23 bilhões, fornecidos, então, pelo governo federal. O trecho inaugurado possuía 98 quilômetros e ligava então Bertioga então à praia de Toque-Toque, sendo que essa etapa seguinte até chegar a São Sebastião era aquela estrada lá já implantada de cascalho. Para evitar o dispêndio desnecessário, conforme registros da época, foram então aproveitadas algumas pontes já existentes, mudaram então as rotas para evitar então obras dispendiosas. Adotaram soluções construtivas mais simples, de acordo então com a realidade brasileira. Entenderam? As obras foram iniciadas ali em 82 e terminadas então em 85, a um custo de 1.000 operários, 500 máquinas, caminhões que estiveram naquela atividade. Durante a construção, o DER, o Departamento de Estrada e Rodagem, teve que enfrentar diversos problemas, sendo a água a maior deles. Não só a água da chuva, como também a de córregos, cascatas, rios, que descem as montanhas, vindas então ao mar, mesmo então brotando em lençóis freáticos durante o percurso da estrada. Além disso, condições geológicas já eram vistas naquela região, com mangues, rochas, pedras envoltas em terra, que traziam então grandes dificuldades na época para o asfaltamento. Tudo muito conhecido desde então. Pois é, hoje a gente assiste, em 2023, a catástrofe que nós estamos assistindo. Vamos conhecer um pouquinho da história desses lugares, né? São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral norte. Antes da colonização já era habitada por tupinambás, tupiniquins, e a fronteira dessas duas aldeias era Boiçucanga.
capitanias hereditárias em 1608, e aí então o João de Abreu e o Diogo Unhate, né, alegando então viverem ali há muito tempo, ganharam então uma sesmaria para a agricultura, para a pesca, para a retirada de madeira, para a cana-de-açúcar ali. A emancipação acontece então ali, então 1636, e depois uma elevação à cidade em 1875. No século XVI, Ubatuba fazia parte da região e foi visitada pelo Hans Staden, que permaneceu ali numa aldeia chamada Ubatuba, né? Ubatuba. E aí, então, os tupiniquins, então, ali da Butiquioca, ou Betioca, Bertioga, né? E até, então, a cidade de Upaunema, São Vicente. Vai ter bem parecido com Ipanema, né? Também tá aí, né? Caraguatatuba, os primeiros sinais de povoamento, 1534. O rei Dom João III, então, dividia as capitanias hereditárias e aí, então, entregava isso aos militares, aos nobres, aos navegadores ligados ali. Então, essa capitania de Santo Amaro, né, que era, então, o objeto daquilo, né? Caraguatatuba, no século XVII, por meio de concessão de Seis-Marias, entregue então ao capitão moro Gaspar Coqueiro, e depois doou então ao Miguel Gonçalves Borba, e aí então essa história vai sendo contada, né? Pois é. A história de Juqueí começa há muitos anos, quando então o imperador da época doava as terras da Barra do Saí até a ponta da Barra do Una ao capitão Manuel Joaquim de Ressurreição, que residia na época em Bertioga. Essas terras foram adquiridas, então, por Bernarda Maria de Jesus, conhecida como Mãe Bernarda. Hoje dá nome às principais avenidas ali de Juqueí. Ela, então, era dona da Barra do Saí até Juqueí, e parte dessa área, então, foi então vendida para o Isidoro Francisco Xavier, um novo dono, da Maria Caetana, novo dono da região, que ali, então, residiu e depois, então, loteou tudo aquilo na Barra do Saí até o Canto do Juqueí. Tá aí, um pouco de história da catástrofe que a gente assiste hoje, que já dura desde 1961, quando lá não havia nem estradas. Pois é, um lugar e suas histórias. Quem não conhece sua história, está condenado a repeti-la. E a gente repete. Ano que vem vai ter chuva de novo, né? Se você gostou, dá o seu gostei. Se você não gostou, dá o seu não gostei. Se você gostou, compartilha com os amigos. Vamos crescer isso aqui, vamos ampliar, para que a gente aprenda um pouco da história e para que a gente não corra o risco de dizer, olha só, nunca se viu uma catástrofe como essa. Quando a gente tem aí 63 anos de catástrofes acontecendo, mas o orçamento tem que ser dentro da realidade brasileira. Até a próxima!